Ezequiel capítulo 16. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faze Jerusalém conhecer as suas abominações, e dize: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: Teu nascimento e tua natividade é da terra de Canaã. Teu pai era amorreu e tua mãe uma heteia. E quanto à tua natividade, no dia em que nasceste, teu umbigo não foi cortado, nem foste lavado na água para te limpar. Tu não foste salgada, nem envolta em faixas. Nenhum olho se apiedou de ti para te fazer nenhuma destas coisas, para ter compaixão de ti. Mas tu foste lançada fora no campo aberto, para a repugnância da tua pessoa, no dia em que nasceste. E quando eu passei por ti e te vi poluída em teu próprio sangue, disse-te quando estavas em teu sangue: Vive? Sim, disse-te quando estavas em teu sangue: Vive. Eu te fiz multiplicar como o broto do campo, e cresceste, e te aumentaste grandemente, e chegaste a excelentes ornamentos. Teus seios são formados e teu cabelo é crescido, ao passo que estiveste nua e descoberta. Agora, quando eu passei por ti e olhei para ti, eis que teu tempo era o tempo do amor, e estendi minha saia sobre ti, e cobri a tua nudez, sim. Eu jurei a ti e entrei em um pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tu te formaste minha. Então te lavei com água, sim, eu cuidadosamente lavei o teu sangue de ti, e te ungi com óleo. Eu também te vesti com trabalho bordado, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda. Eu também te enfeitei com ornamentos, e coloquei braceletes sobre as tuas mãos, e uma corrente no teu pescoço. E pus uma joia na tua testa, e brincos em tuas orelhas, e uma bela coroa sobre tua cabeça. Assim tu foste ornada de ouro e prata, e as tuas vestes eram de linho fino, e de seda e de trabalhos bordados. Comeste de fina farinha, e mel e azeite, e foste extremamente bela, e tu prosperaste em um reino. E teu renome foi adiante entre os pagãos por causa da tua beleza, porque era perfeita através da minha beleza, que eu tinha colocado sobre ti, diz o Senhor Deus. Mas tu confiaste em tua própria beleza e prostituíste por causa do teu renome, e derramaste tuas fornicações sobre todo o que passava. Ela era dele. E das tuas roupas tomaste e decoraste os teus lugares altos com diversas cores, e então bancaste a prostituta. Coisas semelhantes não virão, nem assim será. E também tomaste as tuas belas joias, e meu ouro, e de minha prata, que eu havia te concedido, e fizeste para ti imagens de homens, e cometeste prostituição com elas. E tomaste as tuas roupas bordadas, e as cobriste, e puseste o meu azeite e o meu incenso diante delas. Meu alimento que eu também te dei, fina farinha, e o azeite e o mel, com que eu te alimentava, até os puseste diante delas como cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor Deus. Além disto, tomaste teus filhos e tuas filhas, aos quais tens gerado para mim, e estes sacrificaste a elas para serem devorados. Acaso tuas prostituições eram pouca coisa? Para que tivestes matado meus filhos e os entregue a elas, para fazer-lhes passar pelo fogo por elas? E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua juventude, quando estiveste nua e descoberta e era poluída no teu sangue? E sucedeu, depois de toda a tua perversidade, ai de ti, diz o Senhor Deus, que também edificaste para ti um lugar eminente e fizeste para ti um lugar alto em cada rua. Edificaste teu lugar alto em cada cabeça do caminho, e fizeste tua beleza ser abominada, e abriste teus pés para cada um que passava, e multiplicaste tuas prostituições. Também cometeste fornicação com os egípcios, teus vizinhos,
grandes de carne, e tens aumentado tuas prostituições para me provocares a ira. Eis que, portanto, estendi a minha mão sobre ti, e diminuí a tua comida habitual, e te entreguei à vontade daquelas que te odeiam, as filhas dos filisteus, as quais estão envergonhadas do teu caminho lascivo. Também tens te prostituído com os assírios, porque és insaciável. Sim, tu tens se prostituído com eles e ainda não podes se satisfazer. Multiplicaste ademais a tua fornicação na terra de Canaã até Caldeia, e ainda assim não ficaste satisfeita com ela. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, vendo tu fazeres todas essas coisas, obra de uma imperiosa mulher indecente. Nela edificaste teu altar eminente na cabeça de cada caminho, e fazes teu lugar alto em cada rua, e não tens sido como a prostituta, visto que desprezas a paga. Mas, como uma esposa que comete adultério, que toma estranhos ao invés de seu marido, eles dão presentes a todas as prostitutas, mas tu dás os teus presentes a todos os teus amantes, e lhes contratas para que possam vir a ti de todo lado por tua prostituição. E ao contrário está em ti de outras mulheres, em tuas prostituições, visto que nenhuma te segue para cometer prostituições. E nisso tu dás recompensa, e nenhuma recompensa é dada a ti, portanto és contrária. Portanto, ó prostituta, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, porque a tua imundície foi derramada e a tua nudez descoberta através das tuas prostituições com os teus amantes e com todos os ídolos das tuas abominações e pelo sangue dos teus filhos que tu destes a eles. Eis que, portanto, eu ajuntarei todos os teus amantes com os quais tens tomado prazer, e todos aqueles que tu tens amado, com todos aqueles que tu tens odiado, e ajuntá-los-ei ao redor contra ti, e descobrirei a tua nudez a eles, para que possam ver tua nudez toda. E julgar-te-ei como as mulheres que quebram o matrimônio e derramam sangue não são julgadas, e entregar-te-ei ao sangue de fúria e de ciúme. E entregar-te-ei também nas mãos deles, e eles derrubarão o teu lugar eminente, e quebrarão os teus altos lugares, e te despirão também de tuas roupas, e tomarão as tuas belas joias, e te deixarão nua e descoberta. Eles também trarão para cima uma companhia contra ti, e te apedrejarão com pedras, e te traspassarão com as suas espadas. E eles queimarão as tuas casas com fogo, e executarão juízo sobre ti à vista de muitas mulheres. E te farei cessar de prostituires, e também não darás mais paga. Assim eu farei a minha fúria a respeito de ti descansar, e meu ciúme partirá de ti, e me aquietarei e não ficarei mais irritado. Porquanto tu não tens lembrado dos dias da tua juventude, mas me incomodaste com todas essas coisas, e eis que, portanto, eu também recompensarei o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Deus, e não cometerás esta lascívia sobre todas as tuas abominações. Eis que todo que usa de provérbio usará este provérbio contra ti, dizendo: como é a mãe, também é a filha. Tu és filha de tua mãe, que aborrece o teu marido e os seus filhos. Tu és irmã de tuas irmãs, que aborrece os seus maridos e os seus filhos. Vossa mãe era Eteia e vosso pai Amoreu. E tua irmã mais velha, Samaria, ela e suas filhas, que habitam à esquerda, e a tua irmã mais nova, que habita à direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia, não tens andado segundo os seus caminhos, nem fazes segundo as suas abominações, mas como se tem visto, fora uma coisa muito pequena, foste mais corrompida do que elas em todos os teus caminhos. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, nem ela, nem suas irmãs, como tu tens feito, tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma, orgulho
plenitude de pão e abundância de ociosidade estavam nela e em suas filhas, nem fortaleceu a mão do pobre e necessitado. E foram arrogantes e cometeram abominações diante de mim, portanto eu os levei embora ao ver isso. Nem Samaria cometeu a metade de teus pecados, mas multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as tuas abominações que fizeste. Tu também, que julgaste as tuas irmãs, carrega a tua própria vergonha pelos teus pecados, que cometeste, mais abomináveis do que elas são mais justas do que tu. Sim, confunde-te também e carrega a tua vergonha, nisso justificaste as tuas irmãs. Quando eu trouxer novamente o cativeiro delas, o cativeiro de Samaria e de suas filhas, então eu trarei novamente o cativeiro dos teus cativos no meio delas, para que possas carregar tua própria vergonha e possas ser confundida em tudo o que fizestes, no que és consolo para elas. Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas retornarem ao seu estado anterior, e Samaria, as suas filhas, retornarem ao estado anterior, então tu e tuas filhas retornareis ao vosso estado anterior, porque a tua irmã Sodoma não foi mencionada pela tua boca no dia do teu orgulho, antes que tua perversidade fosse descoberta, como no tempo da tua vergonha, das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam ao redor. Tu tens carregado a tua lascívia e as tuas abominações, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eu farei contigo como fizestes, que desprezaste o juramento, quebrando o pacto. Contudo, eu me lembrarei do meu pacto contigo nos dias da tua juventude, e estabelecerei para ti um pacto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes tuas irmãs, tua mais velha e tua mais nova, e te darei por filhas, mas não pelo teu pacto. E eu estabelecerei o meu pacto contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que possas lembrar e te confundir e nunca mais abrir a tua boca por causa da tua vergonha, quando eu estiver calmo em relação a tudo quanto fizestes, diz o Senhor Deus. Capítulo 17. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e fala uma parábola à casa de Israel, e dize: assim diz o Senhor Deus, uma grande águia com grandes asas compridas e cheias de penas, que tinha diversas cores, veio ao Líbano e levou o mais alto galho do cedro. Ele cortou o topo de seus galhos novos e carregou-o para uma terra de comércio. Ele o pôs numa cidade de mercadores. Ele também tomou da semente da terra e a plantou num solo frutífero. Ele a colocou junto às grandes águas e a pôs como um salgueiro, e cresceu e tornou-se uma videira larga, de baixa estatura, cujos galhos se voltavam para ela e as suas raízes estavam debaixo dela. Então tornou-se uma videira e gerou galhos e lançou ramos novos. Houve também outra grande águia com grandes asas e muitas penas, e eis que esta videira dobrou suas raízes em sua direção e lançou seus ramos em sua direção, para que pudesse regá-las pelos sulcos de sua plantação. Esta estava plantada em um bom solo, junto às grandes águas, para que pudesse trazer seus ramos e para que pudesse dar fruto, para que pudesse ser uma videira formosa. Dize: assim diz o Senhor Deus: prosperará ela? Não lhe arrancará as suas raízes e não cortará fora o seu fruto para que murche? Murchará em todas as folhas de seus renovos, mesmo sem grande força ou muitas pessoas, para arrancá-la pelas suas raízes. Sim, eis que estando plantada prosperará. Não secará totalmente quando o vento do leste a tocar?
secará nos sulcos onde cresceu. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Dize agora à casa rebelde: Não sabeis o que essas coisas significam? Dize-lhes: Eis que o rei da Babilônia chegou a Jerusalém e tomou o seu rei e os seus príncipes e os conduziu consigo para a Babilônia. E tomou da semente do rei e fez um pacto com ele, fez um juramento com ele, e também tomou os poderosos da terra, para que o reino pudesse ser abatido, para que não pudesse se levantar, mas que através do manter-se no seu pacto pudesse ficar de pé. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus embaixadores ao Egito, para que pudessem dar-lhe cavalos e muitas pessoas. Prosperará ele? Escapará aquele que comete tais coisas? Ou quebrará ele o pacto e entregar-se-á? Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente no lugar onde o rei habita, que o fez rei, cujo juramento ele despreza e cujo pacto ele quebrou, com ele no meio da Babilônia morrerá. Nem Faraó, com seu poderoso exército e grande companhia, fará algo com ele em guerra, lançando mortes para cima e construindo fortes, para cortar fora muitas pessoas, vendo que ele desprezou o juramento, quebrando o pacto, quando eis que ele ainda havia concedido a sua mão e fez todas estas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como estou vivo, certamente meu juramento que desprezou e o meu pacto que ele quebrou, até mesmo isto recompensarei sobre a sua própria cabeça. E estenderei minha rede sobre ele, e ele será tomado em meu laço, e eu o trarei à Babilônia, e pleitearei com ele lá por sua transgressão, que transgrediu contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e aqueles que permanecerem serão espalhados em direção a todos os ventos, e sabereis que eu, o Senhor, tenho falado isto. Assim diz o Senhor Deus: eu também tomarei do galho mais alto do alto cedro e o estabelecerei. Eu vou cortar do topo de seus ramos um tenro e o plantarei sobre um monte alto e eminente. No monte da altura de Israel o plantarei, e gerará ramos, e dará fruto, e será um cedro formoso, e debaixo dele habitarão todas as aves de toda a asa, na sombra dos seus ramos habitarão. E todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubarei a árvore alta, e exaltei a árvore baixa, sequei a árvore verde, e fiz a árvore seca florescer. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Capítulo 18. A palavra do Senhor veio a mim novamente, dizendo: que quereis vós dizer, usando este provérbio que diz respeito à terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas azedas, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tereis mais ocasião para usarem este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também assim a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mas se um homem for justo e fizer aquilo que é certo e lícito, que não come sobre os montes, nem levanta seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contamina a mulher de seu vizinho, nem chega a uma mulher menstruada, e não oprime a ninguém, mas restaura ao devedor o seu penhor, não prejudica a ninguém através de violência, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, ele não dá sobre usura, nem toma nenhum aumento, que retira sua mão da iniquidade, executando verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos seus estatutos e guardando os seus juízos para lidar verdadeiramente. Ele é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho que for ladrão, derramador de sangue, que fizer ao semelhante qualquer uma destas coisas, e que não fizer nenhum daqueles que deveras, mas que coma sobre os montes e contamine a mulher de seu vizinho, oprimindo o pobre necessitado, prejudicando através de violência,
não restaurando o penhor e levantando seus olhos aos ídolos, cometendo abominação, dando sobre usura e tomando aumento, ele viverá? Ele não viverá. Aquele que tem feito todas essas abominações certamente morrerá, seu sangue estará sobre ele. Agora eis que se ele gerar um filho, que vendo todos os pecados cometidos pelo seu pai, e considerar e não fizer como tal, que não come sobre os montes, nem levanta os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contamina a mulher de seu vizinho, nem oprime ninguém, e não retém o penhor, nem prejudica que através de violência, mas dá o seu pão ao faminto, e cobre-o nu com roupa, que tiver retirado a sua mão do pobre, que não recebe usura nem aumento, executando meus juízos, andando em meus estatutos, ele não morrerá pela iniquidade de seu pai, ele certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque ele cruelmente oprimiu, prejudicou o seu irmão pela violência e fez aquilo que não é bom entre seu povo, eis que ele morrerá em sua iniquidade. Ainda assim dizeis, por que o filho não carrega a iniquidade do pai? Quando o filho tiver feito aquilo que é lícito e certo, e tiver guardado todos os meus estatutos, e os tiver feito, ele certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará a iniquidade do pai, nem o pai carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso ficará sobre ele. Contudo, se o perverso se desviar de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer aquilo que é lícito e certo, certamente viverá, ele não morrerá. Todas as suas transgressões que cometeu não serão mencionadas a ele. Na sua justiça que fez, ele viverá. Tenho eu qualquer prazer em que todo perverso morra? Diz o Senhor Deus, e não que ele se desvie de seus caminhos e viva? Mas quando o justo se afasta da sua justiça e comete a iniquidade e faz de acordo com as suas abominações, que o homem perverso faz, ele viverá? Todas as suas justiças que ele fez não serão mencionadas em sua transgressão que ele transgrediu, e em seu pecado que ele pecou, neles ele morrerá. Ainda assim dizeis, o caminho do Senhor não é reto. Ouvi agora, ó casa de Israel, meu caminho não é reto, não são meus caminhos inconstantes? Quando um homem justo se afasta da sua justiça e comete a iniquidade e morre nela por causa da sua iniquidade que fez, ele morrerá. Novamente, quando o homem perverso se desvia da sua perversidade que cometeu e faz aquilo que é lícito e certo, salvará a sua alma viva. Porque ele considera e se afasta de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Ainda assim, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é reto. Ó casa de Israel, não são retos os seus caminhos? Não são desiguais os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, ó casa de Israel, cada um de acordo com os seus caminhos, diz o Senhor Deus. Arrependei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, assim a iniquidade não será a vossa ruína. Lançai de vós todas as vossas transgressões com as quais transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Pois eu não tenho prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei.